Aqui nós te ensinamos a investir com eficiência. Seja bem-vindo ao canal do Iod. Fala pessoal, aqui quem fala é o Iod, e hoje iremos conversar sobre métodos para filtrar boas ações pagadoras de dividendos. Grande parte dos investidores iniciantes constantemente se perguntam como identificar ações para investir. Existem diversos métodos possíveis, e cada investidor pode pensar de um jeito, variando muito também conforme cada estratégia adotada. Definitivamente, não existe certo ou errado, vale o que você entende como sendo o mais adequado para seu tipo de perfil, ou seja, pesquise, estude e aprenda para poder aplicar todo o conhecimento adquirido. Passada a introdução, vou explicar o método que eu utilizo para formar minha carteira de ações. Primeiro passo: yield de no mínimo 6%. Eu acredito que para começar a formar uma ótima carteira de dividendos em comparação com os investimentos de renda fixa, você deve escolher ações com um dividend yield de, no mínimo, 6%. E como aplicar essa fórmula? Vejamos um exemplo. Uma empresa distribuiu R$ 100 em dividendos nos últimos 12 meses, e sua cotação atual é de R$ 1.000. Logo, o dividend yield seria de 100 dividido por 1.000, igual 10%. Esse é o retorno com dividendos que você levaria, comprando essa ação agora. Eu utilizei critérios de distribuição passada de apenas 12 meses, nesse exemplo, que podem facilmente ser encontrados no site de Relação com Investidores, RI, das empresas. Contudo, na prática, eu costumo pegar os dividendos pagos dos últimos 5 anos, aí eu calculo a média desses dividendos, cálculo sobre os 6% de dividendos exigidos por mim, aí eu chego em um preço teto que me facilita identificar ações que possam estar descontadas. Vejamos o caso da Eng. Peguei os dividendos dos últimos 5 anos, sendo eles R$ 1,97 em 2016, R$ 2,71 em 2017, R$ 4,21 em 2018, R$ 1,62 em 2019 e R$ 1,72 em 2020. A média de dividendos por ano foi de R$ 2,45. Agora basta dividir este valor por 6% para chegarmos ao preço teto de R$ 40,85. Segundo passo: consistência nos lucros e dividendos. De nada adianta a empresa ter uma distribuição extraordinária em um determinado período, com dividendos robustos, mas não apresentar nenhum tipo de consistência na sua distribuição de dividendos ao analisar o histórico. Dividendos muito altos podem ser um fator extraordinário, um fato não recorrente ou alguma questão cíclica, e saber identificar e analisar isso é fundamental para investir em dividendos de forma sustentável. Terceiro passo: elimine empresas com altos endividamentos. Procure empresas que tenham menos dívidas do que o seu patrimônio. Nesse caso, é bem simples. Basta analisar a dívida bruta em relação ao patrimônio líquido, ambos os dados retirados do balanço patrimonial da companhia. Se a relação for menor que 1, ela deve menos que o seu próprio patrimônio, o que considero mais confortável. Se a relação for 2 vezes, 3 vezes ou mais, eu observaria com outros olhos. Quanto maior, mais alavancada. Além disso, vale também olhar para a relação dívida líquida sobre EBITDA. Se esse múltiplo for muito alto, acima de 3 vezes, por exemplo, também olhe com mais atenção. Devemos ter em mente que não basta analisar isoladamente nenhum indicador. Por tal motivo, é muito importante entender a situação atual da empresa, compreender sobre o seu setor, perguntar a si mesmo se a alavancagem condiz com o momento atual de investimentos, se a geração de caixa e disponibilidade para amortizar as dívidas, etc. Se a estrutura de capital da companhia se tornar muito desbalanceada, com grande foco em capital de terceiros, pode ser bem provável que a distribuição de dividendos seja reduzida, para fazer frente à redução de alavancagem. É uma questão de prioridade, por isso é essencial olhar para a saúde financeira dos negócios antes de tomar qualquer decisão. Claro que existem exceções. Algumas empresas do setor elétrico, por exemplo, apresentam um fluxo de caixa muito mais estável e previsível, o que lhes permite contraírem dívida mais barata e em maior quantidade. Assim, elas se alavancam para gerar valor com novos projetos, o que traz mais geração de caixa e, consequentemente, mais dividendos lá na frente. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer o crescimento
E não esqueçam de ativar o sininho.